Shalom, shalom, colegas de estudo. Eu sou o Ben Sion e esse espaço é o nosso Beit Midrash. E hoje nós daremos continuidade a um dos nossos estudos por aqui. E desta vez nós retornamos para o Sacred Monsters, livro do Rabino Dr. Natan Slivkin. E nós estamos para começar o terceiro capítulo da obra, página 119. Onde nós falaremos dos gigantes, né? O tema, inclusive, é Gigantic Giants. Fica estranho, né? Para nós seria como gigantes, né? Gigantes que são gigantes. E tem parágrafos que vão lidar com esse assunto de diversos modos. O primeiro é intitulado Adam, o primeiro gigante? Uma pergunta. Depois, Goliat de Gat, Og e os Refaim, Og, o mega gigante. Uma interpretação alegórica, mas que teve a intenção de ser alegórica? Outra pergunta. A crença em mega gigantes. Moshe o Grande, gigantes metafísicos. Moshe os levitas. Quão altas as pessoas podem ser, e, por fim, uma abordagem racionalista aos levitas. Então, esse vai ser o tema deste capítulo. Provavelmente não será concluído hoje, mas hoje nós daremos o primeiro passo. Bom, se você acompanha o canal do Beit Midrash, muito obrigado por isso, primeiramente. E depois, não se esqueça de deixar o seu like, porque através disso você colabora de uma maneira simples e fácil na promoção do canal. Se você não é inscrito e se interessa pelo estudo da Torá com um olhar racionalista, então a recomendação é que você se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando os estudos. E lembrando a todos que o Beit Midrash existe graças a nossos Havrutot, nossos colegas de estudo, nossos parceiros, que mantêm o Beit Midrash existindo. Se você quiser também colaborar, você pode fazer isso pelos meios que estão aí na tela. Tzediku Lemitzvah. Então vamos lá. Gigantic Giants. Adam teria sido o primeiro gigante? Então vamos entender isso. Existem gigantes diferenciados descritos nas escrituras, Midrash e Talmud. A primeira pessoa mencionada na Torá a ser descrita em algumas fontes como um gigante é o Adam. E aí agora ele cita duas fontes, duas citações do Talmud, são mescladas num único texto. Talmud, Tratado de Sanhedrin 38b, e no Tratado de Hagiga 12a. O Rabino Yehudá disse em nome de Rav: Adam alcançava de um final do mundo ao outro, como está dito, do dia em que o Hashem Elohim fez o Adão sobre a terra, de um confim dos céus até o outro. Uma vez que ele errou, Elohim colocou a mão nele e o encolheu, como está dito. Você me formou frente e atrás e colocou a sua mão sobre mim. Terrilim 139, 5. O Rabino Elazar disse: o Adão alcançava da terra até os céus. Como está dito, do dia em que o Hashem Elohim criou o Adão sobre a terra, dos confins dos céus. Uma vez que ele errou, Elohim colocou a mão sobre ele e o encolheu. Como está dito, você me formou na frente e atrás e colocou sua mão sobre mim. Certamente, continuando o Talmud, certamente, e nós temos aqui uma contradição. Não, são medidas idênticas. Querendo dizer, a contradição seria um falar que é da terra até os céus e o outro de um fim do céu até o outro. Muito bem, esse é o texto. Em algumas versões dessa narrativa, é adicionado que o Adam foi diminuído, até que ele ficou com apenas, entre aspas, 1000 cúbitos, ou 100 cúbitos em altura.
Mas do que se trata tudo isso? O comentarista espanhol e talmudista Ramá é o Rabino Meir Halevi Abulafia. Então, para evitar falar toda vez Rabino Meir Halevi Abulafia, se fala Ramá. Viveu entre 1170 e 1244 esse rabino. Então, ele, o Ramá, começa considerando o texto da narrativa literalmente e aponta para as dificuldades desta abordagem. Sua discussão é baseada na crença prevalecente de que os céus eram sólidos como uma esfera circundando a Terra. Então ele faz agora uma citação de um comentário do Talmud, no caso aqui do Tratado de Sanhedrin 38b, um dos comentaristas do Talmud é o Yad Ramá. Então, agora é o Ramá. Isto é muito surpreendente, porque é bem sabido, bem conhecido, que a Terra está abaixo do zênite da esfera, como um umbigo arredondado. Depois eu explico o zênite e tudo isso. Portanto, a distância da Terra aos céus seria exatamente a metade da distância de um confim dos céus ao outro. Mas, de acordo com esta declaração talmúdica, parece que a redondeza do firmamento não seria tão ampla conforme é longa. Em vez disso, seria longa e fina, ao ponto de que a sua distância é equivalente à metade do seu comprimento, e a Terra estaria no meio do firmamento na sua longitude, de tal modo que da Terra para os céus haveria a mesma distância como de um fim do céu ao outro. E este assunto requer ainda mais consideração. Entretanto, todas essas coisas estão na linguagem do exagero, nós chamaríamos hipérbole. E isto é, como foi dito, grandes cidades com fortificações até os céus, o que significa que as cidades eram muito fortificadas. Isto é como nós explicaremos esses assuntos, sem nenhuma outra implicação. Então, isso é um homem do século XI, né? Século XI, século XII. Eram períodos em que a crença popularizada na Espanha, em outras regiões da Europa, dizia que havia uma abóboda sólida em torno de nós, sendo que isso era os céus. E, portanto, as medições que eram feitas em relação a isto, a esta tal abóboda. Então, veja bem, o que o Ramá falou do zênite? Né? Zênite, em astronomia, é um termo técnico que designa o ponto imaginário interceptado por um eixo vertical, também imaginário, desenhado numa ilustração, que é traçado a partir da cabeça de um observador que está localizado sobre a superfície da Terra e que se prolonga até a tal da esfera terrestre. Essa esfera terrestre, esse ponto sobre a esfera terrestre, seria traçado por um eixo vertical no sentido oposto. Aí o eixo no sentido oposto recebe o nome de nadir. Então tem o zênite e tem o nadir. E quando a gente fala de esfera terrestre, nós estamos incluindo a meia esfera, que é aquilo que nós enxergamos, temos a impressão visual de ver no ciclo do dia e noite, e também isso é chamado de abóboda celeste, a mesma coisa. E quando você vê isso de qualquer posição, você nota que em torno do que você está olhando tem uma esfera de raio indefinido, era isso que os antigos viam,
concêntrico e ela estaria relacionada com as coordenadas na Terra. Então, todos os objetos visíveis no céu poderiam, né, eles imaginavam, ser representados como projeções na abóbada celeste. Então, há uma ilusão de ótica no nosso mundo, e essa ilusão de ótica é que cria esse efeito que os antigos estudavam, tentavam entender. Então, o que nós chamamos de esfera celeste não é uma ficção. Né? Embora eles no passado tivessem um entendimento equivocado a respeito da coisa, a coisa que estava sendo observada é real. Só que não era o que eles pensavam que era, mas existe esfera celeste. Esfera celeste é a impressão que nós temos quando nós olhamos para o céu de que estamos em meio a uma esfera incrustada de estrelas. Esta é realmente a impressão que se tem quando se olha para o céu. Não é uma questão de que eles estavam imaginando. Não, eles não estavam imaginando. Eles estavam descrevendo exatamente o que estavam vendo. E é isso exatamente o que você também vai ver. E se você fizer as medições com os métodos que eles usavam mesmo, usando só geometria, matemática e visão a olho nu, você provavelmente, se for bom nos seus cálculos, vai chegar às mesmas conclusões. Entende? Porque isso é uma ilusão inevitável, porque é uma ilusão de ótica provocada pela própria atmosfera. E é inescapável, porque o único jeito de escapar desta ilusão é sair da atmosfera. E é exatamente para isso que tem satélite no espaço. Né? Então, com o passar das horas, os astros eles se movem nascendo a leste e se pondo a oeste. Isso causa a impressão de que a esfera está girando de leste para oeste. É realmente essa a impressão. Então, eles não tinham como concluir outra coisa. E em torno, portanto, se a coisa está girando, em torno tem um eixo que está fazendo girar, certo? Como você imagina um prato girando, tem alguma coisa no meio dele segurando e tudo está girando. Mesma coisa que eles imaginavam assim. Então, eles interpretavam como a coisa é um círculo, então tem que ter um eixo por cima e por baixo. E esse eixo é os polos celestes. Então, você tem o polo terrestre e o polo celeste. E esse movimento das estrelas circundando tem nome, chama movimento diurno dos astros. Nós somos impedidos de ver isso sem os satélites e tudo isso, porque nós estamos muito próximos da nossa estrela. O Sol, que é a nossa estrela, ela é tão poderosa no seu brilho que ela cega completamente a visão se você estiver muito perto dela. Então, o nosso Sol cega a nossa visão das estrelas durante o dia. E aí a gente não consegue, porque ele provoca com a sua luz o efeito atmosférico que faz com que o céu fique azulado aos nossos olhos. E isso é reflexo do movimento da rotação da Terra, que se faz de oeste para leste. Né? Então, o eixo de rotação da esfera celeste é o prolongamento do eixo de rotação da Terra, e os polos celestes são as projeções no céu dos polos terrestres. Percebe? Embora o Sol e a Lua e a maioria dos astros tenham nascer e ocaso, certo? Porque esse fenômeno não é exclusivo do nosso Sol, de qualquer estrela, na verdade. Mas do ângulo que você está enxergando, você não percebe isso. E existem astros, se nós pudéssemos vê-los continuamente, nós notaríamos que eles nunca nascem nem se põem. Eles ficam sempre acima do horizonte e fazendo movimentos circulares. Se nós pudéssemos observá-los, a circunferência seria vista. Mas isso hoje é visto com tecnologia. E são os chamados astros circumpolares, né, que ficam girando em torno dos polos. Então, esse conhecimento que o Ramá está falando fazia parte, digamos assim, do currículo privilegiado de pessoas que tinham algum tipo de acesso à cultura e conhecimento nos séculos XI, XII e tal. Porque naquela época, conhecimento só era dado a nobres,
pessoas que fossem membros da família real ou da igreja, ou a seus serviçais. E é nesse ponto que entram os judeus, né? Muitos judeus eram serviçais de reis, porque eram bons matemáticos, entendiam de geometria, entendiam, portanto, de conhecimentos que eram considerados valorizados naquela época. E aí eles acabavam tendo acesso, eles e suas famílias tinham acesso a um conhecimento que era negado ao restante de toda a população. Então, só para entender por que ele falou do zênite da esfera, né? Então, o Slifkin continua. Esta abordagem ainda apresenta o Talmud descrevendo Adam como tendo uma altura extraordinária, apesar de que não especifica exatamente qual. Mas a maioria dos demais intérpretes dessa narrativa a compreendeu de uma forma completamente alegórica. E alguns explicam que se refere ao nível intelectual do Adam, a sua altura. Outros entenderam que se refere a alguma espécie de capacidade espiritual, whatever that means. E que ele seria um microcosmo de forças espirituais presentes em toda a criação. E aí, ou seja, agora a gente cai no misticismo em todas as coisas. Mas enfim, o grande ponto do argumento é o seguinte: não se trata do que o Talmud diz ou deixa de dizer, do que o Midrash diz ou deixa de dizer, ou mesmo do que a Bíblia diz ou deixa de dizer, mas como que isso impactou quem leu. Esse é o ponto para nós. De acordo com muitos comentaristas, Adam não estaria sendo descrito aqui como um gigante físico. Entretanto, existem figuras que são descritas na Torá como gigantes. Então, tudo bem, ele começa com essa citação do Talmud, porque esta é fácil de uma pessoa lúcida ler e falar, não, os rabinos não estão falando literalmente. Veja o que eles disseram, né? A altura dele era de um ponto do céu a outro. Como assim? Entendeu? Claro que ele não tá... O que é? As pessoas do passado, só porque eram do passado, sabe, falavam coisas absurdas, sem motivo nenhum. Os erros cometidos pelas pessoas da antiguidade, que hoje em dia, gente arrogante mesmo, né? Tem que dizer, porque não é um problema, por exemplo, que você vê cometido por bom historiador, mas por gente ignorante, metido às vezes a historiador. Que é você simplesmente olhar para alguma cena do passado e descartar como se as pessoas do passado fossem inferiores a nós ou a qualquer... Entende? Como se não houvesse naqueles seres humanos a exata mesma capacidade intelectiva que existe em nós. E é claro que isso não é verdade. Entende? Existe uma tendência, e essa tendência é meio eurocêntrica, de dizer assim que os intelectuais, eles são sempre aqueles indivíduos que estão lá no topo da montanha, né? Os pilares, guias da sociedade, muito melhores do que a maioria ignorante que existia, que a maioria das pessoas tem que só carregar água e recolher o lixo mesmo, porque são serviçais das luzes e tal. E as pessoas esquecem que seres humanos são feitos de oportunidade e de cuidado, como qualquer planta e como qualquer animal. Aquilo que você cuida mais, dá mais frutos. Não é uma questão da qualidade da planta, e sim do quanto de atenção você dá para aquilo. E a maior parte das populações da antiguidade e também do presente são sabotadas de todas as suas oportunidades na mais tenra idade, inclusive antes de formarem suas próprias memórias. Muitas vezes ainda quando estão na barriga de suas mães. São privados da alimentação adequada, da proteção adequada, do ambiente adequado, que lhes proporcionaria um bom começo de vida. E essa sabotagem social acontece há séculos. E por causa disso, muitos seres humanos que, de outro modo, já se desenvolveriam, já começariam sua presença no mundo com grande oportunidade de contribuição intelectual, acabam não tendo que fazer isso, porque precisam conseguir o que comer, precisam conseguir sobreviver sequer. Nem isso está garantido, não está garantido moradia, não está garantido alimentação.
As pessoas da antiguidade, a maior parte delas, eram escravizadas por esses nobres, por essa elite, pela igreja. Então essas pessoas não tinham nem a chance de se desenvolver. Então isso era usado contra elas, para dizer que eles não desenvolviam capacidades intelectivas porque não eram capazes. Mas não é isso, é porque foram sabotados desde o começo. Então figuras como Ramá, né, eram figuras privilegiadas porque também pagaram alto preço para conseguirem chegar onde chegaram. Entende? A maioria da população judaica em torno dele afundava na mais absoluta ignorância. Por isso mesmo, veja, ele escreve um texto contrário a quase todo mundo na sua geração. E por entender tão pouco de como a realidade do mundo funciona, não sabia exatamente diferenciar um mito, uma lenda, de um ensinamento filosófico, de um indicativo reflexivo. Não tinha como, não tinha ferramentas para fazer isso. Então, você não pode usar isso para acusar tradições, líderes, mestres de estarem propagando equívocos. Eles não estavam. O próprio Ramá, ainda que rendido à sua própria geração, estava fazendo o melhor que pôde dentro das impressões de tradição que ele recebeu. E com as orientações que ele recebeu, não se deveria interpretar o Talmud de uma maneira tresloucada e irresponsável, como é feito hoje em todas as vertentes da ortodoxia, absolutamente todas elas. Então, nós devemos olhar para isso, porque as pessoas que hoje erram nisso, grande parte também teve o seu conhecimento sabotado. São pessoas que são movidas a específicas ideologias das quais elas foram convencidas muito antes de terem sido capazes de julgar se a informação que estava sendo incutida na cabeça delas era aquilo mesmo ou não. Elas não tiveram nem a chance disso, né? De julgar a chegada da informação. Então hoje falam como se estivessem absolutamente convencidas de que tem algum tipo de verdade na mão. E elas, na verdade, são vítimas dessa lavagem cerebral. Mas não sabem disso. Não têm noção disso. Então por isso cogitam essas crenças absurdas. Mas veja, isso não é uma coisa tradicional. Como se houvesse uma tradição cujo objetivo fosse a promulgação do obscurantismo. Não é esse o objetivo da tradição. Eles estavam utilizando em todas as gerações a ciência disponível naquela específica geração. Então veja, o Golias de Gat. Porque o Adam, obviamente, não seria o melhor exemplo aqui de a tradição judaica fala de gigantes, né? Porque é muito fácil perceber a metáfora na linguagem. Mas nesse outro caso, parece que está falando de gigante mesmo. Então agora nós vamos olhar para ele de perto. O Golias de Gat. Talvez o gigante mais famoso das escrituras é o Golias, né? Então vamos lá. Shmuel Aleph 17:4-7. E um campeão saiu do campo dos filisteus. O nome era Golias de Gat. E a sua altura era de 6 cúbitos e 1 palmo. Eu acho curioso, né? Podia falar 6 cúbitos. Né? 6 cúbitos e 1 palmo. E ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça. Estava armado com uma armadura feita de escamas. E o peso da sua armadura era de 5.000 shekels de bronze. Pesadíssimo, né? Ele tinha caneleira sobre suas pernas e uma proteção de bronze sobre os seus ombros. E a haste de sua lança era como uma haste do tear. E a ponta da sua lança pesava 600 shekels de ferro. E um escudeiro andava perante ele. Então o termo utilizado aqui para o palmo, né, ele era de 6 cúbitos e 1 palmo. Zeres é o termo. Era considerada a distância da ponta do dedão até o dedo mindinho, quando todos os dedos estão esticados, né? Então, o palmo, né? Você sabe bem o que é um palmo, né? 6 cúbitos e 1 palmo é, portanto, 6 cúbitos e uma metade de 1 cúbito, porque 1 cúbito são 2 palmos. Alguns mencionaram que
por um lado, o texto padrão das Escrituras e certas versões da Septuaginta deram ao Golias a altura de 6 cúbitos e 1 palmo, mas existem outras edições da Septuaginta mesma, que não tem só uma versão, bem como alguns textos do Joséfo foram comparados, quando ele está falando de medidas, e também os fragmentos do Mar Morto, todos deram a altura de 4 cúbitos e 1 palmo para o Golias, não 6. O que é curiosíssimo, porque o texto dos manuscritos do Mar Morto são bastante antigos. Então, alguém alterou, sem querer ou de propósito, a quantidade de cúbitos do Golias. Mas, aí o Slifkin pergunta, tudo bem, mas e a narrativa das Escrituras? Determinando a definição precisa de 6 cúbitos e 1 palmo, não é, assim, uma coisa muito óbvia, até porque essa medida, né, é uma medida antiga. O cúbito era a unidade principal de medida de comprimento do mundo antigo, usada em muitas culturas diferentes e de maneiras diferentes. Era baseada no que tinha nos métodos de medição que estivessem mais disponíveis no momento, no caso, o antebraço de uma pessoa. A Escritura e a Mishnah apresentam medições diferentes para o cúbito. O cúbito curto, que teria 5 punhos de comprimento, o cúbito padrão, que teria 6 punhos de comprimento, e o cúbito longo, que seria 6 cúbitos e 1 dedo. Métodos de determinar os valores destas unidades incluem várias investigações literárias, arqueológicas, e ele coloca entre aspas, se deve notar que tais investigações não têm nenhum tipo de relevância para as decisões alárricas para essas unidades posteriores. E as razões serão explicadas depois. Tais investigações resultaram na conclusão de que um cúbito padrão teria que ter o valor de 17,5 polegadas, segundo o Slifkin, ou seja, 43,18 centímetros. Isso significaria que o Golias, né, tendo 6 cúbitos e um palmo, teria que ter 9,5 pés de altura, ou seja, 2,89. Note isso, né? Esse seria, digamos assim, algo que está dentro do limite do que seria considerado possível dentro da perspectiva fisiológica. Em outras palavras, não seria uma figura sobrenatural de maneira nenhuma. E ele cita um exemplo imediato. Robert Pershing Wadlow viveu entre 1918 e 1940. Foi o homem mais alto já registrado, tendo sido adequadamente medido. Na época de sua morte, com apenas 22 anos, infelizmente, que é o que acontece em geral com quem tem esse tipo de mutação, né? Ele media 8 pés e 11,1 inches. Ou seja, ele tinha 2,79 metros. Ele pesava 439 pounds, ou seja, 223 quilos. E não era um cara gordo, percebe? Ele era alto, 2,79 metros. Portanto, um pouquinho menos que o Golias, segundo a estimativa dada. E não havia dado nenhuma indicação, tendo chegado na idade de 22 anos, de que o seu corpo teria parado de crescer. Ou seja, tivesse ele vivido talvez 1 ano mais ou 2, ele teria alcançado a altura atribuída ao Golias, porque estava pertinho de alcançar. Né? Ele, de fato, sofria de vários problemas relacionados à sua altura, como será dito depois. Ou seja, a narrativa não importa aqui para nós se o Golias foi uma personagem histórica ou não. Né? Não é esse que é o ponto da discussão. O ponto da discussão é que a alegação de uma pessoa gigante, né, que segundo as descrições dadas e a comparação arqueológica das medidas, nos deu uma média de que o texto estaria falando de uma pessoa de 2,89 metros. O homem
mais alto já registrado tinha 2,79 m. Só 10 centímetros de diferença. Portanto, o texto e a narrativa não disse nada demais dentro do que se considera, certo? E 2,79 m é muito alto na nossa perspectiva, no nosso modo de olhar, né? Então veja. Depois nós temos mais uma figura, mais uma personagem. Og e os Refaim. Quando os espiões, os batedores, foram enviados, né, pelo povo israelita para a terra de Israel na narrativa, eles deram a notícia de que o país era habitado por gigantes. Então nós temos o texto de Bamidbar 13. E eles enviaram a palavra aos filhos de Israel sobre a terra que espiaram, dizendo: a terra a qual fomos enviados para espiar é uma terra que devora seus habitantes. E todas as pessoas que vimos eram de grande estatura. E também nós vimos Nefilim, os filhos de Anak, dos quais vieram os Nefilim. E nós vimos a nós mesmos como gafanhotos, assim nós parecíamos a eles. Estes filhos de Anak são mencionados em outro lugar, Devarim, no 2º capítulo, como Refaim. Então fala, o Ebim, o povo Emim, costumava viver ali. Estava falando de Moabe, no caso. Um povo grande e numeroso, alto como os Anakim. Como os Anakim, eles também eram considerados Refaim, mas os Moabitas chamavam eles de Emim. O Midrash discute os diferentes nomes dados a esse grupo de gigantes. Agora o texto do Midrash. Comentando o Bereshit 6.4, né? Os Nefilim estavam na terra naqueles dias. Eles eram chamados por 7 nomes. Emim, Refaim, Giborim, Zamzumim, Anakim, Avim e Nefilim. Emim denota que aqueles que viam, eles ficavam amedrontados, estupefatos, e a expressão para isso é eimá, por isso eimim, sobre eles. Refaim denota que todos aqueles que os viam, seus corações derretia, nerfé, como cera. Então, de novo, é uma expressão que descreve a reação das pessoas quando olhavam para eles. Giborim, fortes. O Rabino Abba Bar Kahana disse em nome do Rabino Yohanan: o tutano de cada um dos ossos da coxa deles tinha 18 cúbitos de comprimento. Zamzumim, Rabino Yossi Bar Hanina disse: eles eram os mais formidáveis em toda a arte da guerra. Anakim, os rabinos explicaram esse termo como significando que eles carregavam correntes sobre correntes. Daí a expressão Anakim. O rabino Acha disse: o pescoço deles, Onkin, chegava até o globo do sol, e eles exigiam: nos faça descer a chuva. Anvim denota que eles levavam o mundo à ruína, e eles mesmos foram levados à ruína por causa disso, e causaram com que o mundo fosse arruinado. Como se lê: uma ruína, uma ruína, uma ruína farei dela. E a expressão para uma ruína, avá, avá. Então, avin, o plural. O texto é de Ezequiel 21:32. Nefilim denota que eles derrubaram e filho o mundo, e eles mesmos caíram na flu do mundo e encheram o mundo de problemas por causa de sua promiscuidade. Então tudo isso é comentário do Midrash Bereshit Rabbah 26:7. O gigante Og de Bashan era um dos Refaim.
E a escritura dá algumas medidas com relação a ele. Devarim 3. Pois apenas Og, rei de Bashan, permaneceu do resto dos Refaim, e eis que seu leito era feito de ferro. E não está em Rabá de Bnei Amon, e é de 9 cúbitos de comprimento e 4 cúbitos de largura pelo cúbito de um homem. Agora vem o Slifkin. Essa narrativa intrigante da altura do Og usa 2 termos que têm o seu significado disputado. Ao descrever o comprimento do seu leito como de 9 cúbitos, no cúbito de um homem, isso provoca uma disputa sobre o que quer dizer o leito e qual a definição do cúbito de um homem. Alguns explicam que o termo eres, utilizado ali para leito, se refere a uma cidadela. De acordo com a escritura, então eu estaria falando que as paredes eram de 9 cúbitos de altura, 4 cúbitos de espessura, e nos fala nada sobre a altura do Og, portanto. Mas outros interpretaram a palavra eres como se referindo a um berço. Então a escritura, de novo, não estaria falando nada sobre o Og ser grande, mas dizendo que mesmo quando ele era bebê, seu berço media 9 cúbitos e tinha que ser feito de ferro para poder suportá-lo ou restringi-lo. Agora, um berço certamente não é do mesmo comprimento do bebê para o qual ele foi feito. Em geral, você faz o berço bem maior que o bebê, né, para ele conseguir transitar ali dentro. Isso, portanto, não significaria que o bebê Og medisse 9 cúbitos de comprimento, mas significaria que Og era anormalmente grande, muito mais do que o que se aceita como possível. Outros, que não especificaram eres como se referindo a um berço, aparentemente entenderam como uma cama de adulto. Essa é a tradução popular, por isso que se traduz eres como leito. A questão, então, é sobre o significado de 9 cúbitos no cúbito de um homem. Alguns explicam que este é um cúbito de um homem comum, ou o cúbito de uma pessoa da tribo dos Refaim, se fosse para considerar isso. A tradução aramaica do Onkelos explica que cúbito de um homem seria cúbito de um rei, se referindo ao cúbito real, que é maior. Narmanides explicou como uma referência ao cúbitos de um adulto já crescido. De acordo com estas visões, a cama do Og teria que ser pelo menos 13 pés de comprimento, isto é, 13,96 metros. Mesmo assim, não nos fala nada sobre a altura do Og. Pensa naquele homem que tinha 2,79 metros. Uma cama para ele também tinha que ser de 3 para 4 metros para ele ficar à vontade naquela cama. Uma cama normal, feita para pessoas de estatura normal, não comportaria. A altura mais baixa atribuída a Og é dada pelo Rambam, Maimônides. Na discussão do fato de que as escrituras utilizam hipérboles, Maimônides insiste para que você e eu entenda que, como nós estamos falando de um idioma que não foi acompanhado de pontuação, outros idiomas usam pontuações para justamente expressar intenções. Você tem o interesse de fazer uma pergunta num texto escrito. Você coloca uma pontuação indicando que aquela frase foi, na verdade, uma pergunta ou uma exclamação. Então, o hebraico ele não tem isso. Ele não tem ponto de exclamação nem ponto de interrogação. Então, para todo tipo de expressão e para todo jeito de falar, existem palavras-chave que serão utilizadas de diversos modos. O que acaba acontecendo é que essas palavras são utilizadas por quem conhece a língua. Mas quem não a conhece devidamente, lerá muitas vezes uma afirmação
que na verdade foi escrito como uma pergunta. Não conseguirá perceber uma frase hiperbólica, não conseguirá perceber um jargão linguístico, porque não conhece os jargões linguísticos do idioma em questão. E assim, esta é uma das grandes dificuldades de toda pessoa quando lê esses textos, porque ela está com a cabeça no idioma que ela fala, e mesmo que ela conheça as letras hebraicas, por exemplo, e mesmo que ela consiga ler uma palavra ou outra em hebraico, isso não é suficiente, porque você precisa entender como essa língua se expressa, qual é o jeito dela de falar as coisas, para que então você possa palpitar sobre qual teria sido o significado de tal ou tal frase. E neste caso nós temos muito material da antiguidade, de pessoas que falavam o idioma, que falaram o idioma por todas as suas vidas, como o Rambam, por exemplo. Então ele mostra nas suas observações o que era realmente força de expressão, o que era hipérbole, o que era só uma frase de efeito, entende? E desse modo ele procura orientar, digamos, a uma leitura um pouco mais qualificada. Então Maimônides nota que a narrativa do tamanho do Og não faz parte do que se define nesta categoria. Né? Existem gatilhos que permitem, palavras específicas, jeito utilizado pelas palavras, que nos permitem saber se o autor queria que fosse entendido literalmente ou não, e como que isso de fato se refletiu na tradição. E ele começa por definindo que o leito do verso está falando da cama do Og mesmo, porque havia uma discussão sobre isso, né? Vimos. E então ele nota que isso seria significantemente maior que o próprio Og. Então, comentário do Maimônides. Com relação ao que a Torá diz com relação à cama do Og, de que seu leito era feito de ferro, isto não está na categoria do exagero. Porque a palavra leito se refere a uma cama, como o nosso leito está no ninho, Shira Shirim 1,16. A cama de uma pessoa não é o mesmo tamanho da pessoa, porque não é como uma roupa que ela veste, né, que tem que caber no corpo. Em vez disso, uma cama sempre é maior do que a própria pessoa que dorme nela. E é bem sabida a prática de que a cama seja 1/3 maior do que a pessoa. E que o comprimento da cama era de 9 cúbitos. Então a pessoa que dormia nela, de acordo com as proporções da cama, tinha que ter 6 cúbitos ou ser um pouquinho maior. E quando se diz o cúbito de um homem, o sentido é o cúbito de uma pessoa comum. Isto é, do resto da humanidade. Não o cúbito específico do Og, considerando que então os membros da pessoa têm que ser proporcionais. E dizer que o Og tinha o dobro da altura de outras pessoas ou um pouco mais. E isso, sem dúvida, é raro na espécie humana. Mas não é de forma alguma impossível. Por quê? Porque não é impossível que um ser humano, como vimos, tenha 2,70 m de altura. Porque isso já aconteceu. Então, o Maimônides guiava no sentido de orientar para a luz, né? Para a racionalidade da questão. Rabino Yosef Kapar, na sua edição do guia, notou que enquanto a maioria dos manuscritos do guia declaram que Og tinha o dobro da altura das outras pessoas ou um pouco mais, na tradução hebraica do guia, que é do Ivni Tibon, ele escreveu Og tinha o dobro da altura de outras pessoas ou um pouco menos. Daí o Rabino Kapar notou que se poderia presumir que o Ivni Tibon fez essa emenda baseado na ideia, na racionalização de que uma pessoa comum teria um pouco mais do que 3 cúbitos de altura. Assim, o Og, com 6 cúbitos, teria que ter um pouco menos que o dobro da altura de uma pessoa comum. Mas ele emendou o texto, o que para nós serve de alerta, né? Porque os textos do Rambam foram muito mexidos, especialmente por grupos fanáticos religiosos. Assumindo que o cúbito media 17,5 inches, ou seja, 43,18 centímetros, então 6 cúbitos seria de 8 a 9 pés e 8 pés e 9 inches. De acordo com esta abordagem,
Og era um pouco menor do que esta altura padrão. Isso é uma figura satisfatória por todos os pontos de vista, né? Essa figura imaginária, o jeito que foi concluído. Ele certamente poderia ser classificado como um gigante, especialmente numa época em que as pessoas eram de 6 pés de altura, ou seja, 1,80 m, e seriam considerado, não é uma pessoa de 2,70 m e poucos, seria considerada muito alta. E fisiologicamente isso é concebível, uma pessoa ter uma altura dessa. Então, o problema não é esse, né? Não é a pessoa ter sido alta, e sim a palavra gigante ser usada no sentido mais desconectado da realidade para este caso, né? Então, outros, incluindo Urashi, explicaram que quando a escritura descreve a cama do Og como sendo de 9 cúbitos do cúbito do homem, isso se refere ao que está sendo discutido, ou seja, ao Og. Assim interpretou Urashi, e isso leva vários místicos e fanáticos a interpretar da pior forma possível, né? E o curioso é que não consideram nem os textos fundamentais, porque note que Ibn Ezra apresentou 2 objeções para essa visão. Em primeiro lugar, a escritura não está falando nada sobre o Og e a sua altura. A escritura está falando da cama que ele dormia. A cama que uma pessoa dorme não diz nada sobre a altura daquela pessoa. Se o Og tinha 9 cúbitos de altura, então aí nós não sabemos qual era a sua altura de fato, porque nós não sabemos o comprimento do seu braço, nós não sabemos o seu cúbito. Né? Você fala, ele tinha 9 cúbitos dele mesmo, mas se você não sabe a altura dele, então o que quer dizer esses cúbitos? Não quer dizer nada. Percebeu? A segunda objeção, que foi apresentada por Ibn Ezra e por outros, é que se o Og tinha 9 do próprio cúbito de altura, então ele seria deformado. Um cúbito de uma pessoa seria a distância da ponta do seu dedão até da ponta do seu dedinho até o seu cotovelo. Esse seria o cúbito. E esta seria 1/4 da sua altura, não importa o tamanho dessa pessoa. Se o Og tinha 9 do seu próprio cúbito, então seus braços, em proporção à sua altura, teriam menos da metade dos braços de uma pessoa normal. Ele seria tipo um tiranossaurozinho rexzinho. De acordo com alguns, isso é especificamente o que a escritura estaria dizendo, porque tem gente que não entende as conclusões equivocadas nem quando você mostra, né? Então, quando você aponta esse erro, a pessoa diz, então, isso é para mostrar que o Og tinha uma aparência bizarra. Claro que não, porque o texto não é escrito de maneira a criar essa impressão em absolutamente ninguém. Mas outros mantiveram que não seria razoável acreditar nesta forma e nesta explicação. Então, para compreender o motivo pelo qual Urashi e outros explicaram o verso desta maneira, nós temos que ver como eles leram as narrativas do Talmud sobre o Og. É aí que, digamos assim, está o erro nesse caso e em vários outros também. Og, o mega gigante. Existem outras narrativas que indicam que Og era um gigante de proporções enormes. Se valendo do dito, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. O Talmud conta que Og sobreviveu à inundação segurando na arca, junto com o Reem, que foi discutido no capítulo sobre unicórnios. Lembram da discussão? Quem não viu as aulas anteriores, então tem que ver. Bem interessante. De acordo com Urashi, isso significa que, devido à grande altura do Og, ele foi capaz de manter a cabeça acima da água, o que indica que ele tinha bem mais que 9 pés de altura. E veja que o comentário do Urashi não faz absolutamente nenhum sentido. Porque o Urashi teria interpretado que a cama do Og era de 9 cúbitos. Mas se agora ele está dizendo que ele foi salvo da inundação porque ele conseguiu segurar na arca
mas ele era capaz de manter a cabeça para fora d'água, sendo que a narrativa diz que as águas cobriram o mundo acima das montanhas. Então, se um cara é tão grande de ficar em pé na água, com a cabeça para fora, com águas acima da montanha, então ele não precisa segurar em arca nenhuma. A arca seria muitíssimo menor do que ele. Se ele colocasse a mão gigante na arca, ele afundaria a arca, na verdade. Mas parece que o raciocínio não estava funcionando muito bem para Urashi quando ele fez esses comentários. Mas tudo bem ter escapado da visão dele, porque são muitos midrashim e tudo isso. Mas os comentaristas posteriores do fanatismo engolem isso sem nenhuma consideração. E aí ele diz assim: mas mesmo uma discussão ainda mais relevante é encontrada em outro lugar. O Talmud legisla uma bênção especial que deve ser pronunciada quando você visita um lugar que traga à mente um sinal que ocorreu ao povo israelita. Os rabinos ensinaram: uma pessoa que vê o lugar da travessia do mar de juncos, chamado Mar Vermelho, o lugar da travessia do Yarden, chamado Rio Jordão, o lugar da travessia do desfiladeiro de Arnon, ou o granizo das encostas de Beit Horon, a rocha que o rei Og de Bashan procurou jogar em Israel, a pedra com a qual Moshe sentou quando Yehoshua lutou contra Amalek, a esposa de Lot, o muro de Jericó que foi engolido aonde estava. Todos esses são motivos para a pessoa dar agradecimentos e louvores ao santo bendito seja. Talmud, Tratado de Berachot 54a. O Talmud procede a explicar que a rocha que Og quis jogar sobre o povo israelita era de tamanho considerável. Talmud, Berachot 54b. Com relação à rocha que Og quis jogar em Israel, há uma tradição recebida. Og disse: quão grande é o acampamento de Israel? 3 parasangs. Um termo da antiguidade para uma quadra. Eu vou arrancar uma montanha de 3 parasang e vou jogar sobre eles e os matar. Ele foi então e levantou uma montanha de 3 parasangs e carregou sobre a sua cabeça até o acampamento de Israel. O santo bendito seja trouxe locustas que fizeram um buraco no meio da montanha e ela desceu sobre o pescoço de Og. Quando ele tentou tirar, seu dente se estendeu aos 2 lados, impedindo que ele se levantasse. Qual era a altura de Moshe? 10 cúbitos de altura. Ele tomou suas mãos um machado que media 10 cúbitos e então ele pulou 10 cúbitos de altura e atingiu Og no tornozelo e o matou. Nós falaremos depois da altura de Moshe. Basta anotar, neste ponto, que se Moshe tinha 10 cúbitos de altura, pulou 10 cúbitos no ar e atingiu o tornozelo com a parte final do seu machado de 10 cúbitos, então o tornozelo do Og teria 30 cúbitos, 45 pés de altura do chão. Isso significaria que Og teria aproximadamente 800 pés de altura, ou seja, 243,84 metros. E, por incrível que pareça, existe um número significante de pessoas que aceitam isto como se fosse um fato baseado no entendimento do Talmud. Ou seja, um não entendimento. Existe um montão, assim como existem pseudo-intelectuais que defendem visões absurdas baseadas em exageros, espantalhos, conspirações, em todos os assuntos que você possa imaginar. Constroem
ideias mirabolantes sobre tudo, baseados em meias verdades. Da mesma forma, a capacidade interpretativa dos fanáticos para com o Talmud é impressionantemente ruim. Durante muito tempo, especialmente antes do período moderno, comunidades fanáticas, desde o século X, eram, pelo menos a princípio, vistas como baluartes do conhecimento, pessoas instruídas. Mas na medida em que o tempo passou e cada vez mais materiais produzidos por esse pessoal vieram à tona, livros e as suas ideias e tudo isso, mais ficou claro, e hoje em dia é mais claro do que nunca, de que esses grupos, essas yeshivot, não formam intelectualmente absolutamente ninguém. É um espaço de alienação, de doutrinação, de deseducação. Não torna as pessoas nem moralmente melhores e nem aquilo que se propõe a fazer, fazem, que é educar. Ninguém sai desses locais educado. A pessoa sai mais burra do que entrou. Porque sai pleno de crenças absurdas, começa a questionar os conhecimentos corretos que ela mesma tinha, como veremos no exemplo. Então, quando ele fala sobre isso ser uma surpresa, na verdade não é uma surpresa, né? A doutrinação é um processo que funciona em todas as áreas, mas ela precisa de algo. Ela precisa de uma desconexão com a realidade. Ela precisa de um espantalho, de uma ideia fictícia contra a qual a pessoa acha que está lutando. É exatamente isso que o fanatismo faz. Cria espantalhos. Cria um mal contra o qual você tem que lutar. Agora ele faz uma citação disso. Rabino Mordechai Shulman, Rosh Yeshiva de Slabodka Yeshiva. A Yeshiva Slabodka fica em Bnei Brak, bairro ortodoxo lá de Israel. Então ele é um Rosh Yeshiva. Supostamente era para ser a pessoa mais instruída do lugar. E geralmente hoje em dia em Israel é cada vez mais claro que o Rosh Yeshiva é o cara mais burro que tem naquela instituição. Sabe, é incrível que ele é o líder de um monte de gente que é muito mais brilhante do que ele. Por quê? Porque o papel dele é fazer uma coisa só, doutrinar as pessoas na estupidez. Então, é isso que torna hoje em dia um Rosh Yeshiva. E ele conta uma história concernente ao Hazon Ish. Hazon Ish é o apelido do rabino Avraham Yeshayahu Karelitz, que viveu entre 1878 e 1953. Um rabino que era anti-Estado de Israel, inclusive, e que acabou depois migrando para lá devido às perseguições na Europa. E um aluno contou que tinha visto um trabalho que alegava que a narrativa do Og, ser um gigante e tudo isso, envolvia hipérbole, exagero. É só essa discussão, nada demais. E o Hazon Ish, segundo o Mordechai Shulman, porque em vez de falar que é isso que ele pensa, ele usa o nome de alguém considerado importante. Perceba aí como é que funciona o golpe, né? Então ele disse que o Hazon Ish contou para um aluno que tais crenças eram proibidas. Veja, em primeiro lugar, o aluno não reportou uma crença, mas um dado da realidade, né? De que existem narrativas, existem elucidadores da tradição que contam que o texto do Og ser um gigante é um exagero, é uma hipérbole. Muito bem, ele mudou, viu? Ele criou um espantalho. Essas crenças são proibidas. Não são crenças. Note, né? Crença é o que ele está passando. Perceba aí, né? Como que ele inverteu. Ele fala, o Hazon Ish falou que essas crenças são proibidas. E que não era permitido ao aluno tocar o vinho, tocar o vinho, quer dizer, estudar essas obras, né? Mesmo que sejam agradáveis, como o vinho é agradável. Concernente ao que se poderia dizer que se tornou Yain Nesser. Yain Nesser é o termo alárrico para um vinho que o idólatra colocou a mão para consagrar para os seus ídolos.
Em outras palavras, ele está dizendo que o Hazon Ish ensinou que conhecimento, questionamento, investigação é coisa que os idólatras fazem. Né? O verdadeiro israelita é o burro, é o que não pergunta nada, é o que só faz o que manda. Esse pessoal que questiona, não, eles não são do nosso time. Ele está botando isso na boca do Hazon Ish. Mas quem está falando é o Mordechai Shulman, o Rosh Yeshiva. Agora, diz o Slifkin, uma nota de rodapé, o editor desse trabalho insistiu que esse caso tem que envolver algum tipo de dúvida em relação à verdade das palavras de Hazal. Olha ele tentando se desculpar, porque ficou na cara que o cara é um doutrinador. Ficou na cara que o Rosh Yeshiva da Yeshiva de Slabodska é um incompetente intelectual. Nada mais, nem nada menos do que isso. É um incompetente intelectual, que ainda usou o nome do Hazon Ish para propagar sua perfídia. Mas ainda que o Hazon Ish tivesse decidido o que decidiu, se fosse verdade o que ele está falando, que é altamente duvidoso, mas ainda que seja verdade, não importa muito, o que aconteceu ali foi um caso de doutrinação. Uma luz de intelecto surgiu e foi rapidamente apagada. Esse é o objetivo de uma yeshiva. Pegar as mentes brilhantes da população e apagá-las, para torná-las amebas que repetem doutrinações. E pagam de intelectual ainda por cima. Essa é a cereja do bolo. Depois o cara, botar uma gravatinha e dizer, olha, vamos estudar. Aí você fala, não sai nada da boca da pessoa, nada. Então, olha que curioso, né? E aí o cara na nota de rodapé falou, não, ele só estava falando sobre duvidar das palavras de Hazal. Outra falácia. A ortodoxia criou uma proibição imaginária. A proibição seria, não pode questionar as palavras de Hazal, nossos sábios de abençoada memória. Segundo quem? Segundo eles mesmos. Os sábios de abençoada memória disseram que não se pode questionar suas palavras? Tem um livro inteiro sobre isso, chamado Talmud, uma coletânea de discussões onde os sábios questionam uns aos outros o tempo inteiro. Para quê? Para ensinar as pessoas que estudam os livros a fazerem isso mesmo. A fazerem as perguntas, a fazerem os questionamentos, a criarem debates. É por esta razão que o Talmud perdeu completamente o seu sentido de ser na ortodoxia. Um livro que foi elaborado para ensinar a pensar, questionar, hoje é ensinado como ferramenta de doutrinação. Você aprende a fazer perguntas no Talmud para que você não faça perguntas. Você aprende a raciocinar no Talmud para que você não raciocine. Então, o papel do Talmud foi completamente invertido. E foi dito que este é o objetivo da obra. Então, se esse é o objetivo da obra, a obra não serviria para nada. Mas basta você estudar o Talmud para descobrir que não. Que o livro está de fato ensinando como fazer perguntas, como discutir as coisas, como debater, como procurar soluções, como saber transitar entre os assuntos e conhecer os transmissores da tradição. O Talmud se presta a esses papéis. A fazer uma ponte cultural para que entendamos como era a vida no século III, no século IV, talvez antes disso, memórias do período dos Macabeus, memórias do período do Segundo Templo. O Talmud é um tesouro da cultura, mas ele foi transformado na ortodoxia numa ferramenta de doutrinação. Então essa ideia de que duvidar da verdade da palavra dos sábios, isso simplesmente não existe. Simplesmente não existe. Os sábios estabeleceram, sim, proteção sobre as tradições que foram recebidas. Sobre o texto da Mishnah e algumas tradições relacionadas a ritos, sobre como fazer o tefilim, qual é a forma correta de fazer os nós do tzitzit, qual é a forma de construir a sukkah, e esses detalhes assim de ritos. Então, eles queriam... Como essas coisas não interferem na questão da verdade, na questão do mundo, é uma questão ritual. Então, são conhecimentos sagrados, conhecimentos que, digamos assim, constituem, por assim dizer, a comunidade que se construiu, a comunidade judaíta que se construiu depois daquilo. Então, a respeito destas tradições, é que os rabinos estabeleciam um limite de que, olha, não vamos mexer nisso.
Mas eles não estavam de maneira nenhuma dizendo que não podia questioná-los. Eles mesmos faziam isso. Eles nunca se alegaram figuras acima de questionamento. Então todas essas ideias absurdas e horrorosas vieram dos sistemas fanáticos que se desenvolveram no judaísmo, especialmente o que veio da Europa. O que veio da Polônia, o que veio da Alemanha. O judaísmo que vieram dessas regiões do mundo são as piores expressões do judaísmo que se manifestou no planeta. Porque não existe só o judaísmo de lá. Não, havia judaísmo em outras partes do mundo, com outras expressões. Havia judaísmo no Marrocos, havia judaísmo na Espanha, havia judaísmo na Itália, no período anterior à guerra. Mas grande parte do judaísmo que se tornou popularizado foi este que veio dessas yeshivot, que, na verdade, eram ântrios de ignorância e de doutrinação. E que não eram, e não prezavam, e não prezam até hoje pelo conhecimento, pela emancipação intelectual do ser humano. O objetivo é criar uma legião de escravos, literalmente. Então, essa nota de rodapé piora ainda tudo, porque ela está tentando criar um espantalho. Não, ele está falando contra alguma pessoa duvidar da palavra dos sábios. Não tem problema duvidar da palavra dos sábios. Duvide e continue estudando. É esse o ponto. Aí ele fala, e ela não se relaciona ao tema de se a intenção era literal ou alegórica. Então, quer dizer, a emenda saiu pior que o soneto aqui. Por outro lado, diz o Slivkin, essa história é citada por outros. É claro que o Slivkin não viu uma fonte só. Ele só citou o Rosh Yeshiva ali para mostrar qual é a baixeza do nível intelectual de Israel hoje em dia. É bem baixo, é bem rasteiro. Mas essa história é citada por outros para mostrar que a narrativa do Og deve ser considerada literalmente. Essa é a narrativa oficial dos movimentos fanáticos. Israel, fora de Israel, todos eles. Né? Então, assim, é a narrativa oficial, salvo, né, alguém querendo pagar de intelectual aqui e ali, porque não adianta, né, você só querer emendar um problema, como o cara da nota de rodapé tentou ali, e não resolveu o resto. Né? Então, junto com as declarações de outras autoridades, de que toda a história no Talmud tem que ser considerada verdade no nível literal. Ele cita aqui alguns livros, né, que, digamos assim, trazem esse tipo de publicação. O que ele está dando como exemplo aqui é o Or Torah de Shalom Shushan, chamado Emunat Bet Midrashi Hazal Pshuto. Né? Ou seja, é justamente isso, né? Esse conhecimento das declarações que os sábios fizeram na antiguidade devem ser considerados literais sempre. Isso é estupidez do nível mais alto que você possa imaginar. Por quê? Porque destoa de tudo. Destoa da tradição, destoa do próprio texto do Talmud, destoa dos Midrashim, destoa dos rabinos da antiguidade. Em diversas gerações. Não só no século XII, no século XI, no século IX. Você tem sempre autoridades dizendo vamos aprender a ler com competência. O que aconteceu foi que depois da propagação do misticismo, o obscurantismo se tornou norma no judaísmo. Com o advento da Kabbalah e do misticismo, o obscurantismo se tornou judaísmo. Então, quando a gente fala de judaísmo ortodoxo, é a mesma coisa de dizer judaísmo obscurantista. Judaísmo retrógrado. Então, essa é a grande questão aqui. Para isso funcionar, para essa ideologia funcionar, é preciso interpretar literalmente coisas que os rabinos disseram em outros sentidos, como nós veremos. Para explicar por quê, barrando, né, um sinal sobrenatural, porque, enfim, se a pessoa entra para alegações sobrenaturais, a conversa acaba ali. E nós não temos nada para discutir com uma pessoa que perdeu o juízo, perdeu a noção, não sabe mais diferenciar a realidade e ficção. Uma pessoa assim tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo, um profissional da área. Aí já não é o nosso papel interferir no trabalho de profissionais. A gente precisa de ajuda profissional. Então, por isso que ele diz, isso aí é impossível. Se a pessoa alega, não, mas é o sobrenatural, então tudo bem. Dá alguns passos para trás, se despeça para a criatura não assustar, né, porque são até perigosos, e se distancie, porque não tem o que fazer.
nesse caso. Deixa para profissional. Mas ele diz, é necessário explicar alguns princípios básicos da física e da fisiologia. Então ele explica o seguinte, para qualquer objeto que se aumenta em comprimento, suas proporções permanecem as mesmas, sua área de seção transversal aumenta a uma taxa ainda maior e seu volume a uma taxa maior ainda. A seção transversal é proporcional ao comprimento ao quadrado, enquanto o volume, ou a massa, é proporcional ao comprimento ao cubo. Então o que ele está falando aqui, né? Agora entrou numa linguagem um pouco mais técnica. Mas ele está falando de um princípio matemático aqui. À medida em que o tamanho de qualquer objeto cresce, qualquer um, o volume cresce mais rápido do que a área da superfície desse objeto. É isso que ele está falando. Pensa num objeto. Isso acontece porque a área cresce proporcionalmente ao quadrado do tamanho e o volume cresce proporcionalmente ao cubo do tamanho. Então o volume cresce mais rápido. Então se você pegar um cubo simples e fizer de cada lado desse cubo 10 vezes maior do que o seu tamanho, isso vai aumentar a área da superfície por um fator de 100. E aumentará o volume pelo fator de 100. Então, certas funções de corpos e de organismos vão estar relacionados à área do órgão ou do organismo. E algumas estão relacionadas ao volume. Então, no nosso corpo existe uma configuração específica dos órgãos em um determinado organismo, que só permite que ele seja de uma determinada faixa de tamanho. Então, animais grandes, se você conseguiu acompanhar até aqui, eles não são cópias de animais pequenos. Porque o tamanho deles tem que ser proporcional ao peso deles, à massa deles. Entende? É como se você pegasse uma formiga e você, na exata proporção do que o corpo dela está, você só aumentasse ela tipo 100 vezes. Isso não daria certo, porque a estrutura corporal que ela possui agora é para a realidade que ela tem no tamanho que ela está. Para ela ser do nosso tamanho, a estrutura fisiológica dela tem que ser alterada. Do jeito que está lá agora, não comportaria se fosse do nosso tamanho. Então, é isso que ele está falando aqui. Então ele fala assim, ó. Como exemplo, um melão cantaloupe é cerca de 6 inches, ou seja, 15 centímetros de diâmetro. E seria o dobro do comprimento de uma laranja comum. Mas se você cortar o melão no meio, a área, né, da secção seria 4 vezes tão grande quanto a da laranja. E o melão pesaria 8 vezes mais que ela. Entende? Porque a massa dele é maior. Então a estrutura dele tem que ser outra, para que ele tenha um tamanho diferente. Animais maiores, portanto, são construídos de forma diferente de menores, posto que o peso aumenta de acordo com o volume, enquanto a força dos ossos e dos músculos depende primariamente sobre a área que está relacionada a essas duas coisas. Um rato pode suportar seu peso em pernas muito frágeis por causa da estrutura e do tamanho que ele tem. Um cervo tem pernas relativamente finas e um elefante deve ter pernas muito grossas. Percebe? Então, se nós pudéssemos aumentar o nosso tamanho, aliás, não precisamos de imaginar nada disso. O gigante que nós falamos, a pessoa real que existiu, o senhor Robert Pershing Wadlow, ele tinha enormes problemas para caminhar. Porque veja, ele cresceu tudo aquilo, mas a nossa estrutura corporal não comporta. Então, o coração dele, ainda que maior do que de uma pessoa, não tem a força muscular para bombear o sangue de maneira adequada naquela altura, simplesmente. Que é uma grande altura, mas não é algo que entra no mundo da ficção de gigantes. Então, os órgãos não dão conta, porque não foram
estruturados para dar conta desse tipo de altura. Então não se trata de você olhar numa foto na internet de um coração de baleia, que é gigantesco, naquelas baleias, a chamada baleia azul ou cachalote, e você imaginar que a questão é só o fato do órgão ser grande. Não, a estrutura muscular daquilo não é a mesma do seu coração, do meu, do rato. Tudo é proporcional à realidade da pressão que aquilo está sofrendo do ambiente, do peso, de toda a estrutura que tem que se moldar em torno disso. Então, como consequência, o elefante tem um esqueleto pesadamente construído e que é necessariamente bastante rígido, e os movimentos, portanto, são bem igualmente rígidos, né? Então ele não consegue ser ágil do jeito que outros animais, como uma chita, é extremamente ágil. Mas olha os ossos da chita, a estrutura de nervos dela, ela é construída para ser rápida. Mas isso sacrifica em força muscular. Então ela é muito mais fraca do que outros felinos com quem ela compete por alimentos. Assim, se uma pessoa fosse magicamente agigantada no dobro, então essa área de transição, não é? Seus ossos e músculos iam quadruplicar de tamanho, mas o peso aumentaria 8 vezes mais. E aí você não aguenta. Você entendeu? Se fosse quadruplicado em altura, a força dos seus ossos e músculos seria aumentado por um fator de 16, mas o peso aumentaria por um fator de 64. Se fosse magicamente aumentado para uma altura de 800 pés, 134 vezes maior do que uma pessoa, a força dos seus ossos e músculos aumentaria por um fator de 18.000, mas o peso aumentaria por um fator de 2,5 milhão. Em outras palavras, aquela personagem do universo de Gulliver, que ficaria gigantesco e as pessoas pareceriam formigas na frente dele, se aquilo fosse possível, aquela pessoa morreria esmagada pelo próprio peso. Ele colapsaria, seus ossos quebrariam e ele cairia como um prédio implodido. Porque essa não é a estrutura para aquela altura. Então há um limite sobre a nossa estrutura. E seres humanos que passam apenas um pouquinho já têm problemas de saúde seríssimos. Então uma pessoa não pode argumentar que Og teria todas as necessidades físicas ajustadas para que tivesse a tal da altura mágica. Isso seria um atestado completo de estupidez, embora existam pessoas em Israel que façam esse tipo de, em palestras fechadas, façam esse tipo de papel. Uma pessoa de 9 pés de altura poderia funcionar se tivesse ajustes físicos, mas alguém de 800 pés de altura não bastaria, não há nenhum ajuste físico que baste. São as próprias leis da física que tornam tudo isso impossível. E com todo o tempo em que isso, né, seja cogitado, o DNA de tal monstruosidade seria tão diferente do DNA de um ser humano que não seria possível nem na fantasia evolucionária mais selvagem que uma pessoa pudesse ter. Então, eu espero que você tenha percebido que nós estamos em meio a uma conversa sobre propostas feitas por gente fanática da nossa religião, que usa muito mal a nossa literatura, que lê muito mal, que interpreta muito mal, que lidera, né, que tem posições de liderança, como o Mordechai Schulman, que não devia ter nem esse título de rabino, porque ele não é mestre de absolutamente nada. É um doutrinador, uma pessoa completamente alienada da realidade. Uma pessoa que não tem a menor noção, a menor diferença, não sabe fazer a diferença entre o mundo real e o mundo da ficção. E ao qual são colocados adolescentes para que ele seja a luz que orienta.
Nós vimos que a única coisa que ele consegue fazer é apagar qualquer mínima noção de desenvolvimento intelectual que um ser humano possa ter. E essas pessoas tentam passar os seus equívocos por meio de distorções de conhecimento e lógica com base em pressupostos imaginários, né, como o autor da nota de rodapé do livro, de que não se pode duvidar das palavras ou da verdade das palavras de Hazal, confundindo absolutamente tudo o que o respeito pelos sábios significa. Né? Afinal de contas, nenhum dos sábios da antiguidade colocou a si mesmo como uma pessoa que tivesse poderes sobrenaturais. E eu digo mais, nem mesmo aqueles que os místicos consideram seu ancestral intelectual, nem o Rabi Akiva, com toda a sua interpretação midráshicas e fantasiosa de tudo, nem mesmo ele disse que, olha, tenho poderes, me adorem, não questionem o que eu digo. Nem ele falou isso. E ele era praticamente um membro de seita apocalíptica, com quase todas as crenças das seitas apocalípticas do século II. E mesmo assim, ele não perdeu completamente o juízo. É por isso que eu tendo a interpretá-lo como mais um poeta do que um filósofo. Aliás, filósofo ele certamente não era. Ele era um excelente contador de histórias, mas ele é tratado pelo misticismo como se fosse filósofo, o que é um completo absurdo, mas ele me parece um excelente poeta, um excelente contador de causos, não é? Uma pessoa que certamente alegrava a população nos finais de tarde com histórias interessantes e com alento para o sofrimento que as pessoas enfrentavam naquele período. Mas igualar uma pessoa daquela estatura e empatia com um charlatão do nível mais baixo como esse que existem hoje, isso sim é uma grande ofensa aos sábios da antiguidade. E não querer entender melhor o que eles disseram. Porque questionar os sábios simplesmente significa querer saber exatamente o que eles disseram. Querer entender melhor o que eles falaram. Porque isso é dar valor ao que eles disseram. Quando você procura entender mais a respeito de um tema, é porque você considera esse tema. Ele é importante para você. Né? E eu acho que quem questiona os sábios está tentando entender melhor se a estupidez que é falada hoje em nome da religião, será que os sábios disseram isso mesmo? Será que era isso mesmo que eles queriam? E quando você olha de perto, você percebe que passa bem longe. Mas nós vamos ver um exemplo de como passa bem longe. Esse é um excelente exemplo selecionado pelo Slivken aqui. Uma interpretação alegórica. Durante perseguições cristãs, polemicistas cristãos favoreciam essa história, essa do Talmud, como um meio de demonstrar a irracionalidade do Talmud. Então, era uma das maneiras de cristãos atacarem a tradição judaica e dizer, olha, né, como os judeus não falam creu com léu e tal. Como se acreditar em zumbi fosse uma coisa linda, né? Mas tudo bem. Quando você pega justamente essas figuras místicas da nossa religião e escuta essas figuras místicas explicando alguma coisa, você fica com a tendência de achar que, olha, é uma população de gente enlouquecida mesmo, que não tem a menor noção do que está fazendo no mundo. Eu entendo os polemicistas, mas o problema é que ele é o sujo falando do mal lavado aqui, né? Muito bem. Porém, o que é importante denotar é que os místicos não constituem, eles mesmos, o judaísmo. Eles são um tipo de judaísmo. Não é? Nós podemos dizer que tem um judaísmo católico, um judaísmo espírita, um judaísmo feiticeiro, tem vários tipos. Né? Mas os comentaristas do Talmud mesmos, e são esses que nos importam, não é o Rosh Yeshiva alucinado, mas as próprias fontes tradicionais. Ele diz, os próprios comentaristas do Talmud expressaram ceticismo quanto à possibilidade de tal descrição ter tido a intenção de ter sido entendida no nível literal. Veja, os que receberam o texto do Talmud. Entende o que eu estou dizendo? Isso é muito mais importante para quem pesquisa do que qualquer Zé que não sabe, que precisa tomar remédio. Entende? Então fala assim, ó. Rabino Moshe Pizantz. O comentário dele é Derash Moshe.
Ele fala assim, essa passagem é estranha, exagerada, difícil de imaginar e bastante perplexa. E eles também colocaram as seguintes objeções. Agora ele cita o Rabino Yosef Haim, comentário Ben Yehuiada. Sobre a frase, arrancarei uma montanha de 3 parsangs. Essa passagem, de acordo com seu sentido literal, é muito bizarra. Um homem da antiguidade, não moderno. Uma montanha de 3 parsang por 3 parsang seria 24 mil cúbitos de comprimento. 24 mil cúbitos é 5 milhas. Seria uma jornada de 3 horas e meia. Mesmo Og, que era descendente dos Nefilim, não poderia arrancar uma montanha assim por vias naturais. Ele está querendo vias naturais. Além do mais, se ele quisesse arrancar uma montanha tão grande, como é que o Baraita chamaria essa montanha de uma pedra? Uma montanha e uma pedra são coisas completamente diferentes. Em vez disso, é claro que essas coisas não representam um sentido simples. São alegorias e enigmas, como o Rashba escreveu. Então veja, existiu, né? Existiu gente inteligente na tradição. Muitas pessoas. É que eles são ignorados. Você não vai ouvir falar deles. Você vai ouvir falar só dos estúpidos hoje que controlam a religião. O Rashba, que ele mencionou, é o Rabino Shimon Ben Aderet. Viveu entre 1235 e 1310. Então ele falou que o Rashba explicou certo, né? Então vamos ver o Rashba. Ele ofereceu a seguinte explicação da passagem do Talmud. Olha como o Rashba explica o Talmud. Sobre a frase. Og disse, quão grande é o acampamento de Israel? 3 parsang. Eu vou arrancar a montanha dessas dimensões e jogar sobre ele. Rashba começa explicando que o sentido de montanha que Og planejou atacar o povo israelita era o seguinte. O Talmud, às vezes, usa a metáfora montanha para ancestrais. E, portanto, a montanha é um símbolo da influência deles na espiritualidade de Israel. Og sabia que o povo israelita só conquistaria a terra por meio da promessa feita aos ancestrais. Eles mesmos não eram dignos dessa conquista, porque eles haviam traído o legado dos ancestrais, sendo idólatras no Egito e ainda com o bezerro de ouro e os espias. Og, então, estava convencido de que seria benéfico para o mérito dos ancestrais, uma vez que ele estava fazendo um favor para Abraham. Então, essa referência do Rashba é ao Talmud, Tratado de Nidá 61a, que diz: Elohim disse a Moshe, não o tema, Bamidbar 21:34, falando do Og, né? Não o tema. Og e Sihon eram irmãos. Então, tipo assim, presumindo que os dois eram igualmente fortes. Por que Moshe temeria Og mais do que Sihon, que já tinha sido derrotado? Ele teve medo de que talvez o mérito dos ancestrais, como Abraham, estaria do lado do Og, porque o Og ajudou Abraham. Como fomos informados, um fugitivo veio e falou para o Avram, o Lot tinha sido capturado, né, do Bereshit 14:13. Quem era o fugitivo? Rabino Yohanan disse, era Og. Ele ali é chamado de fugitivo porque ele foi a única pessoa da arca que não pereceu na grande inundação. Então veja como construiu o Midrash, né? Og tentou levantar o mérito do Abraham, ou evocar o mérito do Abraham sobre seus ombros, usando isso para tentar destruir o povo israelita, tendo esta proteção a seu lado. Então isso quer dizer, eu vou levantar essa montanha de 3 parsang e jogar neles. Próxima frase. O santo bendito seja trouxe locustas que fizeram um buraco no meio da montanha e ela caiu sobre o pescoço do Og. Rashba. Locustas são uma metáfora do povo israelita. Tal como a locusta não é uma criatura grande, mas possui o poder na sua boca, o povo israelita não é uma nação poderosa e guerreira, mas tem força na sua boca, via estudo e reza. Percebeu? Então, isso reflete o pensamento talmúdico do povo israelita? Evidente que era isso mesmo que os rabinos pensavam. Por meio da reza, por meio do estudo do mérito do Abraham, ele
eles derrotariam os descendentes e fariam com que Og caísse. Sobre a próxima frase, quando ele tentou remover de si, seu dente que se estendia de um lado a outro impediram ele de levantar. Rashba, apesar do Og ter ajudado Avraham e de fato ter sido recompensado com uma vida longa, seus motivos não eram puros. Então a frase, fugitivo veio a Avraham. O Rabino Shimon ben Lakish disse em nome de Bar Kapará, aquele era Og, que não agiu por um motivo piedoso, mas apenas para beneficiar a si mesmo. Este homem, Avraham, é vingativo. Eu vou dizer para ele que o Lot é capturado e ele vai sair para a guerra e talvez seja morto e eu vou ficar com a sua esposa Sara. Midrash Bereshit Rabav 42:8. Então, Rashba. Então, o ato meritório do Og, não é, que viajou para informar para Avraham o que aconteceu com Lot, envolvia duas partes do seu corpo. Seus pés, com os quais ele caminhou, e sua boca, com as quais ele deu a notícia. Agora que Og foi recompensado com o bem, porque ele viveu muito tempo, então agora ele quis fazer o mal aos descendentes de Avraham. Como ele tentou e pensou fazer o mal ao próprio Avraham, o mal que ele planejou fazer caiu sobre ele. Na metáfora do Talmud, isso é simbolizado pelo sofrimento de duas partes do corpo que ele usou para o alto. Ele sofreu pela boca, com seu dente prendendo ele na montanha, e ele sofreu pelo seu pé, como veremos. Então a próxima cláusula do Talmud. Qual era a altura de Moshe? 10 cúbitos de altura. E as suas mãos tinham um machado que media 10 cúbitos, e ele pulou 10 cúbitos de altura. Então a descrição da altura de Moshe é uma referência a seu mérito e suas realizações. O número 10 alude aos méritos de trazer as 10 pragas no Egito, o machado de 10 cúbitos, a arma do mérito do povo israelita que aceitou os 10 pronunciamentos. E a contagem do Moshe pulando 10 cúbitos no ar é uma referência ao retorno do mérito das gerações anteriores. Os ancestrais de Avraham passaram pelos 10 testes. Depois, e ele feriu Og no calcanhar e o matou. Quando Og tentou destruir o povo israelita, o mérito dos passos que ele tomou para dizer a Avraham e o Lot não mais puderam defender. Em vez disso, ele foi punido por ter feito a jornada para tentar matar o Avraham e ficar com a Sara. Na metáfora do Talmud, isso é descrito como ser ferido nos pés, no mesmo lugar que ele usou para fazer a jornada. Então veja, né? Tudo isso que o Rashba se esforçou para explicar, e explicou muito bem, e inclusive essa elucidação do Rashba ilumina outras partes do Talmud, que são também consideradas misteriosas, linguagem confusa, difícil de entender, quais as metáforas utilizadas, qual o método, como eu sei, como eu não sei. As pessoas têm uma mania de querer saber as coisas sem estudar. É uma mania feia que se vê muito, não é, no nosso país, desse anseio de querer saber as coisas e entender coisas por meio de respostas prontas. E isso não existe. Você não entende nada por resposta pronta. Ou seja, eu estando aqui no Beit Midrash, informando alguém aí que não estuda o Talmud, que esse texto do Talmud é alegórico, isso significa muito pouco. Porque você não sabe abrir o texto e me dizer o que é interpretado, o que aponta como alegoria, o que não é, o que é legislação, o que é poema, o que é piada. O Talmud também tem piada. Mas onde está a piada? Como que você vai saber o que é piada se não tiver escrito numa nota de rodapé? Então essa falta de expertise é natural de uma pessoa que não estuda o livro. Mas o que é surpreendente é que gente que se diz dedicada a estudar esse livro não tem competência intelectual para absolutamente nada no que diz respeito à interpretação do texto. Entende? Consegue repetir o que alguém disse. É por isso que geralmente repete errado. Mas não tem a competência dele mesmo sentar, olhar o texto e elucidar. Não consegue aprender nem quando é explicado, como o Rashba fez. O Rashba pegou na mão, olha, essa frase é assim, essa frase é assim, essa frase é assim. O Rashba não está tirando isso do nada.
O Rashba pegou isso daqui, fazendo comparações com coisas que o Talmud faz em diversos tratados. Então ele criou uma espécie de mapa, como o Maimônides faz com a Bíblia hebraica. Criou uma espécie de mapa para que a gente sente, olhe os textos, entenda as terminologias e vá fazendo anotações sobre as hipérboles, sobre os exageros, sobre as metáforas, sobre os símbolos, quais os apontamentos. E boa parte do começo do Guia dos Perplexos, o Rambam se dedica a isso em relação à Bíblia, para mostrar como esse texto é lido na tradição judaica, que é isso que interessa para nós, da mesma forma que como o Talmud deve ser lido de acordo com a orientação do Rashba. Então, isso tudo não era sabido pelo suposto Rosh Yeshiva? Era. Provavelmente era. Eu não vou nem dizer que não. Mas é ignorado. Isso torna aquela pessoa um não educador. Alguém que, pelo contrário, desonra o título de professor. Porque em vez de iluminar, em vez de compartilhar saber, ele obscurece. Em vez de incentivar o aluno a fazer perguntas, ele cala o aluno dizendo que é proibido fazer a pergunta. Então, esse tipo de postura é o que obscurece o judaísmo chamado ortodoxo. Faz com que as pessoas que se identificam com isso, na ânsia de inflarem o próprio ego com o ar de pietismo que o fanatismo confere, em qualquer religião ele confere, e em todas elas dá o mesmo resultado. E a pessoa ignora o fato de que esse desejo de inflar o ego não constitui o objetivo da coisa toda. Pelo contrário, é um desvio do caminho. Se o objetivo é crescer como ser humano, crescer intelectualmente, saber discutir as narrativas, entender melhor as terminologias, aprender a ler com competência, então a postura ortodoxa é a estrada que leva para o caminho oposto de tudo isso. Então você notou aqui que essa postura fanática e, portanto, mística, ela é justamente uma via em sentido contrário daquilo que foi proposto pelos rabinos racionalistas. A visão racionalista segue em outra via, com os mesmos textos, com as mesmas narrativas, mas tem outro objetivo. Não tem o objetivo de obscurecer, mas de esclarecer. Não tem o objetivo de proibir as pessoas de questionarem, mas de ensiná-las, inclusive, como questionar com competência. A ideia da nossa reflexão é que nós possamos ver isso. Não são assuntos prontamente dados, não são ideias levianas, são temas que fizeram parte das propostas de estudo e de ensino da antiguidade e que têm ainda lições para nos dar, podem ainda nos inspirar a, na nossa própria geração, buscar conhecimento com competência. Desenvolver o nosso intelecto, desenvolver a nossa capacidade de fazer perguntas inteligentes. Bom, tem mais no livro, né? Mas nós vamos pausar por aqui. E eu espero que você tenha aprendido algo novo, refletido sobre algo mais. Muito obrigado a você que acompanha o Beit Midrash pelo YouTube ou pela nossa página no Facebook, que é o caminho para poder participar no Telegram. Muito obrigado a nossos Havrutot, sem os quais o Beit Midrash Livre não teria como continuar. Se de Kula Mitzvah, cada um de vocês que torna isso possível. E eu fico por aqui, me despeço, agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo estudo. Seder? Leitra.